O Estrelando está começando. Hoje no bloco Astros e Estrelas, o meu entrevistado é Henrique Widerspan. Ele vai falar sobre duração da vida através do mapa astrológico. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Henrique Widerspan. Ele que é do signo de Gêmeos, tem ascendente em Gêmeos e a lua em Câncer. É oficial da Marinha Mercante, astrólogo, tarólogo e professor. Ele veio aqui no programa porque ele tem um tema de um curso que ele ministra em São Paulo que fala sobre duração da vida dentro do mapa astrológico. Henrique, a princípio, quero te agradecer muitíssimo a presença aqui no programa, tá bem? Eu gostaria de saber justamente disso. Que técnica é esta que se utiliza sobre duração da vida? Vamos lá, para início de conversa, o tema basicamente é morte, não é nem vida. Tá? Eu que transformei em duração de vida, porque normalmente esse papo de lidar com a morte é um pouco complicado, você não acha? Muito. Então o que eu resolvi fazer? Eu repensei esse curso que o pessoal me pede desde 2006 e dividi ele em 3 etapas. Tá? E transformei ele em duração de vida. Então a gente tem que nascer, a gente nasce, mas a gente pode morrer logo após o parto. Vamos supor que sobreviveu. Aí você pode morrer de enfermidade. Então, é a segunda parte do curso. E a terceira parte do curso é efetivamente o cálculo da data da morte, se não for por acidente. Porque se for por acidente, se torna muito fácil. Como fazer isso? É um conjunto de técnicas. Tá? É bem simples. Mas, basicamente, das técnicas modernas, arco solar, trânsitos, tá? Para a data da morte, indo de trás para frente agora. Tá? E uma técnica antiga chamada especificamente de duração de vida, que trabalha a partir do Hilek. Tá, então vamos por partes, tá bem? Isso. Para um público que é leigo, que gosta de astrologia, tá? E até mesmo para astrólogos, é possível, então, interpretar, ou avaliar, ou prever a morte de alguém com tempo? Tipo, fulano vai falecer, vai desencarnar, enfim, com 59, com 72, é possível fazer isso? E meses. E meses. Eu preciso chegar a um ponto bem claro. Você vai pesquisar na internet, você vai ver que tem zilhões de métodos diferentes para calcular a data da morte. Sim. Os antigos, eles utilizavam uma combinação de métodos. E tem um pulo do gato. Primeiro, vamos saber o que é o Hilek. O Hilek é o ponto-chave. Tá? Existem certas regrinhas para você descobrir entre determinados astros, geralmente o Sol, a Lua, o ascendente ou a parte da fortuna, qual deles tem mais relação com a sua vida? Qual deles é o que mais preserva a sua vida? Depois, qual astro que ajuda, que é o Alcoodem, e depois tem o tal do Killing Planet, que é o planeta matador. Nesta combinação desses 3 astros é que você vai adicionar anos ou diminuir anos. Só que aí você tem um método. Os antigos estavam contentes com esse um método. Hoje, a gente tem outros métodos. Então a ideia é, use esse um método e confira com os outros. Bom, lembrando que, caso você tenha sobrevivido ao seu nascimento, que é a primeira pergunta que deve ser feita. Eu sobreviverei ao nascimento, uma vez que tem aquela criança ali. E um ponto que eu acho assim que é ético, que eu trato 2 vezes ao longo do meu curso. Tá? Não é todo mundo que está preparado para saber ou quer saber quando vai morrer. Não, eu com acho certeza. Isso chave. É algo bastante sério. Agora, assim, até explicando para o leigo, a pessoa vai saber através do mapa astrológico dela. Mapa de precisa ter um nascimento. Precisa ter um nascimento para poder utilizar qualquer técnica dessas. Sem mapa de nascimento é impossível. Tá? Então, isso tudo parte do mapa natal. Estava conversando contigo agora há pouco, que naquele intervalo, tá, entre assistiu-se o parto e desceu-se e foi para a sala de espera para poder ver o bebê depois no colo da mãe, normalmente tem 15 minutos. Naqueles 15 minutos, um astrólogo treinado tem condições de fazer. Agora, para os astrólogos, eu vou dar a grande dica do tetrabíblio de Ptolomeu. Todas essas técnicas preditivas, elas não são feitas da maneira contemporânea, da maneira normal. Ptolomeu utilizava o arco de ascensão. Então, precisa obter o arco de ascensão para progredir o ascendente, para encontrar, seja através da revolução solar, seja através da direção de arco solar, quando que vai ocorrer aquela soma de fatores que vão resultar
Eu não gosto nem de falar de morte, eu prefiro usar transição, quando a gente parte literalmente desta para melhor. A palavra é bonita, né? Mas o significado é a morte, né? Sim, mas é a partir desta para o melhor, não é isso que a gente diz? Você vai numa consulta e fala assim, olha, você está na fase de transição, quer dizer, eu posso interpretar que é uma transição para a mudança da minha vida ou para outro plano. Não é algo que eu normalmente abordo diretamente num tema. Mas quando eu fizer mapa com você um dia, eu vou tomar cuidado. Eu faço uma média de 10 a 12 atendimentos por semana, tá? Eu estou nessa pisada, porque tem vários tipos de atendimento. Mas se for para ver quantos atendimentos no ano me pedem exatamente isso, é uma base de 6, 7, 8, não chega a 10 no ano, é muito raro. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o método, ou porque você não divulga, ou porque elas não querem saber? Não, as que querem saber é diferente, são as pessoas que pedem para. Tá? São aquelas que querem programar de repente um testamento, ou que estão enfrentando uma doença grave, e às vezes ou querem uma expectativa, ou querem exatamente uma situação real, né? Onde eu espontaneamente abordei essa questão, assim, espontaneamente, porque estava muito evidente, foram 3 casos, né? Um caso de morte realmente ia ser por causa de um ataque no coração, a pessoa morreu 2 dias depois, a margem de erro foi de 2 dias naquele caso. A outra foi um câncer que se estica um pouquinho mais, tá? Eu errei ali por questão de 1 semana aproximadamente, mas a margem de erro, se tomadas todas essas precauções de combinar os métodos, de conferir um cálculo pelo outro, não bateu, vamos refazer, né? A margem de erro costuma ser pequena. Na internet tem gente que está dizendo que consegue com 3 dias de margem. Vou dizer, é possível. A única coisa é nunca se fie num único método. Entendi. Você utiliza diversos métodos, então, para chegar. 3 métodos sempre combinando. 3 métodos. 3 métodos. Tá? Então eu uso o método antigo, né? Que é como é que se diz que é esse do Hilek. O Hilek, o que é? O Hilek é um ponto básico para quem trabalha com astrologia de saúde. Tá? Ele normalmente pode ser o Sol, tá? Ele tem um conjunto de regras. Ele pode ser o Sol, a Lua, o ascendente, a parte da fortuna. Em última hipótese, existe a tal da Sun, que não existe na astrologia contemporânea, que é se exige antes do nascimento. Mas a pessoa na astrologia contemporânea conhece como ou a lua nova, tá? Ou a lua cheia que ocorreu logo antes do nascimento. Aqui é um ponto sensível que está diretamente relacionado à saúde, e caso o Sol, a Lua, o ascendente ou a parte da fortuna não puderem ser este ponto elegíaco, o ponto que preserva a saúde, que faz a pessoa melhorar de qualquer enfermidade, né, elege-se a Sun. E a partir dele tem um astro que ajuda, que aqui geralmente é Júpiter, né, que ele é considerado o grande benéfico, embora eu brinque que ele é um Midas, e ele toca, tudo que ele toca vira ouro, inclusive o prato de comida que você come, né? Verdade. E depois ela tem um astro que prejudica, que é o astro que tira, que geralmente é Marte. Mas em certos casos, ao próprio Júpiter, ele pode se transformar no killing planet, no planeta matador, no caso principalmente numa doença como o câncer, a leucemia. Então essas doenças que têm esse crescimento exagerado, fora de medida, Júpiter está sempre envolvido. Eu tenho mais perguntas para o segundo bloco, tá bem? Vamos lá. Voltamos já. Você já fez a manutenção do seu para-raio, do seu condomínio? Você sabe que Santos é uma das cidades que mais tem incidência de raios. Então é sempre importante, pela própria legislação, toda vez que você tem o acionamento do raio, do para-raio, a necessidade da revisão e também a cada ano fazer uma verificação da potência, se aquele equipamento está funcionando, se ele está apto a receber uma energia, uma carga vinda de um raio. É muito importante isso para você, síndico, porque na verdade, se o raio cair no seu condomínio e nada tiver sido feito ou providenciado, a responsabilidade vai ser só sua. Se prepare. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
lá, nesta semana é preciso ter um pouco de atenção, uma atenção redobrada, na verdade, em negociações, contratos, a comunicação em geral. Por quê? Tudo tem que ser feito com o máximo de clareza. A tendência é haver mal-entendidos e é melhor então não deixar dúvidas em nada. Já os dois benéficos da astrologia, Júpiter e Vênus, se encontram no signo de Escorpião. Esses dois são indicadores de sorte, oportunidades, crescimento, bons contatos sociais. Favorece também, devido à presença de Vênus, a parte afetiva. A tendência é que as pessoas fiquem mais animadas e as boas influências se relacionam principalmente com os signos do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes. É momento de aproveitar, sair, encontrar pessoas e também procurar melhorar ganhos. Contatos com pessoas influentes estão também muito propícios. Já os signos de Touro, Leão e Aquário tendem a incorrer em excessos. Muito animados, podem gastar além. Sabe aquele estilo sem medo de ser feliz? Pois é, tem que prestar um pouco de atenção para depois, quando chegar a fatura, não terem problemas. Até a próxima semana. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Faz tanto tempo que a gente tem uma amizade especial com você. Beverly, Beverly Hills, Beverly, Beverly Hills. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 18 de novembro, workshop de numerologia com Aparecida Liberato. No dia 23, excursão para o fenômeno do algodão. Já no dia 26 de novembro, fisiognomonia, leitura facial, com Leandro Heck. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia, com o tema Os Homens de Gaia. O evento acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Informações sinage.org.br. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Henrique Widerspan, tá certo? Isso, perfeito. Então, Widerspan, ele que é do signo de Gêmeos e tem ascendente em Gêmeos, eu deixo ele tranquilo, porque ele fala muito bem. Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a porcentagem de acerto sobre essa duração de vida? 85%, que eu acho que para a astrologia é uma boa margem. Você percebe que é pergunta de empresário isso, né? Isso, é 85%. Qual é a porcentagem de você acertar isso? É 85%. Agora, tem um detalhe, nas considerações antes do nascimento, tá? Sim. E como são três partes, vamos pensar assim, são três condições, são três situações que a gente pode morrer, para falar bem claro assim, né? A gente pode morrer nos primeiros 14 dias, possibilidade número 1, tá? Então Bonatti, que foi um astrólogo do século XII, ele escreveu um tratadozinho bem simples, chamado Considerações antes do Nascimento. E ele considerou 4 possibilidades de uma criança que acabou de nascer. Eu já vou falar disso em seguida. Aí depois tem as enfermidades, como eu tinha dito, que é um outro momento, e a última, que são essas de obter-se a data da morte. Nesse obter-se a data da morte, a margem de erro de acerto é de 85%. Das enfermidades está na faixa de 80%, baixa um pouquinho, porque muitas vezes quando é uma enfermidade, o mapa vai apontar para a data que aquela enfermidade se instalou, e não necessariamente quando a pessoa expira pela última vez e vem a óbito. Entendi. Tá? Nas considerações do nascimento, a margem de acerto é de 100%. Até hoje,
eu tenho aproximadamente uns 120 mapas que eu obtive, que eu pude acompanhar desde 1997, 98 para cá. Tá? E todos os mapas acabaram encaixando. Tá? Então são 4 condições que o Bonatti estabelece. Uma é que a criança nasce, dura 3 horas e morre. Quer dizer, não amamenta. Outra é que a criança nasce, amamenta e morre. Aí depois a criança nasce, amamenta, dura 1 semana, quer dizer, amamenta mais vezes e morre. Outra criança nasce, amamenta, ela cresce um pouco, chega a se alimentar com outros alimentos, geralmente aquela comidinha pastosa, quer dizer, ela, até os 3 anos e meio, é essa a previsão do Bonatti, e morre. E a última condição é que sobrevive. Tá? Nessa segunda condição, que a criança nasce, amamenta e morre depois, o Bonatti inclui algumas condições, inclusive que a criança nasce deformada. Quando eu estudei esse método, eu tive um pouco de cautela, porque a medicina hoje em dia pode tanta coisa. Né? Uma criança de 5 meses vai para a incubadora e quando você vai ver, às vezes tem consequências, às vezes não tem, mas sobrevive. Tá? De toda forma, se aquela criança que nasceu de 5 meses, se ela preencher a 4ª condição, como a gente diz, e sobreviver, ela vai sobreviver. Com respeito às consequências, é a avaliação do mapa natal depois. Tá? Mas as 4 condições, a margem de acerto é de 100%. Interessante. E é antigo, século XII. Século XII. Mas isso não é divulgado, muito divulgado. Bonatti não é o autor divulgado. Ele foi a referência de William Lilly, né? Ele foi a referência de Nostradamus também, né? E de outros tantos. E uma outra coisa que eu particularmente admiro Bonatti, ele não é a última Coca-Cola do deserto, vejamos e convenhamos. Né? Ele não entendeu determinadas nuances astrológicas. Mas a grande importância de Bonatti é porque ele cita a bibliografia, ele cita as fontes. Então ele diz, olha, Vettius Valens acertou, tá? Quando disse isso, isso, isso e isso. Albumazar acertou quando disse isso, isso e isso. Mas fulano errou. Coisa que Morin, 4 séculos depois, não cita uma fonte e pasteurizou a astrologia. Desculpa Eu sou um admirador de Morin. Eu também, principalmente o tomo 21. O que você diz sobre as casas 4, 8 e 12, que estão casas que estão associadas a finalidades, né? Finalizações? Vamos lá, são coisas assim bem interessantes. Tá? Eu vou dar um exemplo cristão, tá? Não é nem bíblico, cristão. Tá? Porque eu vou usar a morte, tá? Em algum momento ali no século II, ela passou a ser a casa 8. Tá? Agora, se nós olharmos para o céu, a astrologia tradicional ela acontece olhando lá para o céu. Tá? O Sol, ele vai se pôr aonde? No horizonte. Então ele nasce no horizonte leste e se põe do outro lado, no horizonte oeste. Então o Sol nasce no horizonte leste e morre no horizonte oeste. A casa 6 é tradicionalmente associada a enfermidades. Sim. Tá? Então, a 8ª casa, e Morin faz 2 passagens sobre isso no tomo 18 e mais uma no tomo 21, ele coloca que a casa 8 é a casa onde o Sol se enfraquece e, consequentemente, causa da morte. Então ele diz que o regente ou astros ali colocados, eles representam o que leva à morte. Tá? Então, eu considero, por esse prisma, a morte sempre associada à cúspide da 7ª casa. Tá? É o inimigo que eu conheço, é o inimigo declarado, que eu conheço CPF, telefone, conheço tudo. Não é isso? Então já tem essa diferença. E eu tenho uma abordagem da casa 8 bastante diferente, justamente em função disso. Né? A casa 8 é o portal do inferno, mas não o inferno em si. Tá? E eu disse que ia usar uma passagem bíblica, porque aí o Jesus diz que desceu à mansão dos mortos, que é a 4ª casa, né? E ressuscitou ao 3º dia. Então ele passou pela 3ª casa, 2ª casa, que é a saída do inferno, tá? Uma entrada à 8ª, né? Ressuscitou ao 3º dia, quer dizer, ele renasceu outra vez no ascendente. Então as casas, elas têm esse significado simbólico associado ao movimento do Sol, e o Cristo nada mais é do que uma réplica do mito solar, vamos colocar assim. A 4ª casa é o sim, não tem o que dizer, é o começo e o fim de todas as coisas. Na tradicional, por incrível que pareça, ele corresponde ao pai, patrimônio. Né? Então é o pai e a mãe está colocada na 10ª. Ptolomeu que diz que a encarnação começa a partir da cúspide do meio do céu, da mãe no caso.
Tá? E eu trato isso para astrologia, levo para a astrologia kármica, onde eu digo que o meio do céu corresponde ao programa que você, no seu mapa natal, tem indicado, o que você veio fazer nessa vida, o seu programa de vida. E a 12, tá? A 12, na astrologia tradicional não tem esse negócio de inconsciente, o que você está sentindo, é mais o que vai acontecer, você vai comprar o carro, vai ganhar na loto, essas coisas bem práticas assim, tá? A 12ª casa são de fato os seus inimigos ocultos, né? Traições, o teu exílio, a sua necessidade de isolamento, mas ela tem um aspecto que as pessoas esquecem e que foi muito bem tratado por Vivian Robson. A 12ª casa é toda a sua intimidade. Então, quando a gente divide a casa em ambientes, da mesma forma que a 5ª casa é o quarto das crianças, a 12ª é o quarto do casal, é onde acontece toda aquela privacidade, até para discutir bem, eu não paguei uma conta hoje. Então já é uma visão um pouco mais objetiva. E onde é que eu montei o cara? Na 7ª. Entendi. Henrique, vamos fazer mais um programa, tá bem? Vamos lá. Porque tem mais informação e tem mais perguntas para te fazer. Beleza. Ok. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.